Saudações jurídicas! No vídeo de hoje falaremos dos 5 elementos que precisam constar da perícia médica para verificar o acidente de trabalho e as indenizações. Vem comigo! Se você não Vem comigo! Se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like aqui no vídeo. Clique no sino, ative as notificações para que você fique por dentro de todas as dicas que sobem aqui no canal. Também envie esse vídeo aí para os seus contatos para que mais pessoas conheçam dos seus direitos. Nós temos algumas legislações e regulamentos que tratam aí dos aspectos que o perito tem que levar em consideração quando vai fazer uma perícia médica. Considerando então todas essas questões, eu trago aqui a resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução de número 1488, que estabelece aí no artigo 2º 9 requisitos aí para que o perito preste atenção na hora de fazer o laudo. E desses 9 elementos eu queria destacar 5, que são muito importantes, especialmente para a gente mensurar aí os aspectos mais profundos do acidente de trabalho em si, e se aquele acidente de fato gerou aquela incapacidade para o trabalho. O primeiro aspecto que eu quero chamar a atenção é a história clínica e ocupacional. O perito tem que fazer uma investigação da história do paciente, bem como da doença que ele está sofrendo, né? No caso, falando de doença ocupacional. E se você observar todos os laudos no início, traz lá uma anamnese, que é um histórico, falando das questões que o trabalhador que submeteu a perícia passou, contando um pouquinho da sua história, demonstrando esse histórico aí que é muito importante para mensurar aí esses aspectos que são fundamentais para a fixação da indenização. O segundo elemento que não é tão utilizado é o estudo no local de trabalho. Muitas vezes o perito vai se pautar, isso falando perícia judicial, no que a empresa apresentar. Muitas vezes a empresa não apresenta os laudos técnicos ambientais, PPRA, PCMSO, LTCAT, PGR, enfim, não apresenta esses elementos e o perito simplesmente não vai no local de trabalho para verificar as condições de trabalho. Isso dificulta muito, né? Então, um aspecto que a gente precisa provocar o judiciário nesse sentido, de que há necessidade do perito ir lá e verificar se aquela função, aquele modus operandi ali foi essencial para a configuração do acidente de trabalho. O terceiro elemento está relacionado ao estudo da organização do trabalho. E aí também pegando um pouquinho desse aspecto aí da necessidade da vistoria no local de trabalho, o perito tem que avaliar se aquela tarefa, aquela função, aquele ofício poderia desencadear aquele adoecimento. O quarto elemento que eu queria chamar a atenção está relacionado aos riscos presentes naquele trabalho. E os riscos de natureza biológica, de natureza física, de natureza mecânica, estressantes, entre outros. Esses riscos geralmente estão lá presentes nos laudos se a empresa tiver, mas o problema é quando a empresa não tem ou não apresenta. E aí dificulta muito a análise da exposição daquele trabalhador a agentes físicos. Quais agentes físicos a gente poderia mencionar? Agentes físicos ergonômicos, a cadeira lá é torta, a pessoa fica com a coluna torta. Riscos físicos, que seriam mais nessa natureza, riscos biológicos, ruído, por exemplo. Ruído acima de 85 decibéis pode acarretar aí a perda da audição e, portanto, aí teríamos essa questão do acidente de trabalho por esse motivo. Além dos riscos mecânicos, se o funcionário está lá exposto a uma máquina lá que pode comer seu braço, seu dedo, enfim. Riscos estressantes, trabalho com muita pressão dos vendedores, por exemplo, são aspectos que precisam ser observados pelo perito na hora da elaboração do laudo, da submissão aí do trabalhador ao exame, à perícia médica. E o quinto elemento está relacionado ao depoimento e à experiência dos trabalhadores. Por isso que eu bato na tecla na necessidade da vistoria no local de trabalho, porque a perícia é um ato restrito, em que há até um sigilo paciente-médico. Outra pessoa que não é assistente técnico ou que não esteja autorizada pelo trabalhador não pode ingressar dentro de um consultório médico para fazer a perícia. Então, como que o perito vai
ter esse depoimento de outros trabalhadores se ele não for no local de trabalho. Então, a gente pode vislumbrar aqui que o próprio Conselho Federal de Medicina já traz aspectos que demonstram a necessidade de vistoria no local de trabalho para constatação efetiva aí do adoecimento daquela atividade como causa aí para a incapacidade do trabalho. E aí, nesse caso, especialmente aí falando de doenças degenerativas, porque elas aí não têm aí uma repercussão pela lei como acidente de trabalho, então cabe aí a demonstração de que aquela doença, embora seja degenerativa, tem uma concausa aí com o trabalho, tá certo?